Boa noite a todos. É muito bom a gente estar de novo juntos, mas não pelo fato de estar aqui à frente, é porque todo domingo é muito gostoso a gente se reunir, louvar o Senhor. Isso tem cada vez ficado mais intenso. Na semana, a gente se encontrando com os grupos pequenos, tem sido muito bom. Hoje nós voltamos então à nossa série com o título Seguindo os Valores de Deus. Quais são os valores que a Igreja Batista da Borda tem como parâmetros pelos quais caminhamos como comunidades de fé? Tivemos um intervalo na nossa ceia no domingo passado, o Leandro esteve aqui com a Priscila, o Murilo, o Otávio, foi muito gostoso, foi um momento muito bom, mas hoje nós retomamos então a nossa série. Vamos fazer uma recapitulação para ver o que ficou para trás, para a gente seguir daí para diante. Nós falamos no primeiro encontro sobre a Bíblia como parâmetro. Ela é a voz do próprio Deus vivo, o alimento para a minha alma e que transforma a minha vida. O Luiz já falou da comunhão entre os irmãos. Ele nos apresentou as evidências da comunhão. Em Cristo nós ganhamos uma mesma identidade, sensíveis às necessidades um do outro, no cuidado mútuo. O Renato já falou da adoração e louvor a Deus. A verdadeira adoração é o resultado de quem? De quem conhece pessoalmente esse Deus, de um quebrantamento, de um comprometimento com Deus. O Heraldo já falou da comunhão com Deus, os benefícios da comunhão com Deus, salvação e frutificação. Vou lembrar, Heraldo. Ele usou a seguinte ilustração: pede mamão, dá o quê? Mamão. Pede jabuticaba, dá jabuticaba. Pede abacaxi, e assim por diante. Pede Jesus, dá o quê? Dá fruto no Espírito Santo de Deus. Devemos estar ligados, permanecer em Cristo, para que possamos dar frutos. Hoje nós vamos falar sobre justiça e misericórdia. Mas talvez o nosso conceito de justiça e misericórdia seja um pouco distinto. A gente tem muitas pessoas, cada um com um conceito. Vamos buscar uma ajuda. Justiça, substantivo feminino, qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo, o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. De uma maneira geral, justiça é tomar a forma do que é direito, do que é reto, justo. Podemos dizer então que a justiça de Deus é tomar a forma do que é justo, reto, direito, só que com a diferença que o referencial qual vai ser? Na maneira de avaliar, na maneira de perceber, na perspectiva e no julgar de Deus. A Igreja da Borda do Campo quer ser reconhecida como uma comunidade que realiza, que pratica, que desenvolve a justiça e a misericórdia de Deus. Vamos ver como é que isso se dá no nosso meio. Nós vamos ver dois âmbitos, dois campos de ação na prática da justiça e da misericórdia de Deus. O primeiro campo de ação serão os relacionamentos. E o outro campo de ação, o outro âmbito que nós vamos desenvolver a justiça e a misericórdia, serão as necessidades materiais. Vamos ver isso com cuidado. Se você estiver com a sua Bíblia aí, peço que você abra na carta de Tiago. Carta de Tiago, ficando um pouquinho mais depois, aí quase no fim do Novo Testamento, depois de Hebreus, você pode localizar. Tiago, nós vamos ler o primeiro trecho, Tiago capítulo 2, versículos de 1 a 4. Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Estamos juntos? Você pode acompanhar também aí na tela, ou na sua Bíblia. Vamos lá. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Versículo 2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, era um contexto judeu, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com preferência, o que tem trajes de luxo e lhe disserdes: tu,
assenta-te aqui em lugar de honra. E disseres ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Antes de comentar o ocorrido, vamos dar uma olhada no contexto. O que está acontecendo nessa carta? O que está acontecendo nessa época? Você vê um contexto aí de dispersão, pressão e perseguição e de divisões. A dispersão a gente pode localizar talvez ou em Atos 8 ou em Atos 12, ali no livro de Atos, já falei, quando todos saíram ali, por exemplo, no Atos 8, na perseguição de Estevão. Estevão foi sacrificado, foi morto ali, e aí todos saíram de Jerusalém, só ficaram os apóstolos. Ou pode ser uma situação que aconteceu em Atos 12 ali, que houve uma fome muito grande, então Herodes Agripa começou a perseguir, trazer a igreja e perseguir, maltratar mesmo a igreja, torturando pessoas da igreja, e muitos então foram dispersos, mas foi um período de fome muito grande. Pressão e perseguição tanto econômica quanto religiosa. Você pode imaginar se você saísse da sua casa, tivesse que sair do seu trabalho hoje, e tivesse que sair para uma outra cidade, uma outra terra, um outro território, que você não tivesse domínio e conhecimento. Houve uma mudança muito grande no viver deles, como eles iam se sustentar. Houve também com isso divisões acontecendo dentro daquele convívio que eram cristãos, judeus, mas convertidos. Então começou a haver divisões ali, grupos começaram a se formar com fofocas, ciúmes, intrigas entre eles mesmos. Bem, Tiago então nesse contexto, ele começa a narrar uma história. Presta atenção. 2 homens entram na igreja. Os 2 homens estão vestidos. Os 2 foram introduzidos para se sentar. Imagina o pessoal da integração que está sentadinho ali agora olhando para a gente aqui. E eles então, entram os 2 homens. Os 2 entraram na igreja, estão no nosso convívio. Os 2 estão vestidos. Os 2 foram introduzidos. Eles introduziram os 2. Porém, um com um anel de ouro, ou no original, ali na Bíblia, ali no original, você vê que é um homem que era cercado de ouros. Ele vestiu uma roupa, uma vestimenta brilhante. Naquela época, as pessoas para maior status, eles usavam uma roupa brilhante, e quando o sol batia, aquilo brilhava. Isso é muito bonito. Uma roupa brilhante. A palavra no original lembra muito a nossa palavra lâmpada, iluminar. O outro, porém, com uma vestimenta suja, gasta, puída, sabe quando já tem buraco? Hoje você vai na grife, você paga uma fortuna para comprar uma roupa dessa, né? Toda furadinha. Mas, enfim, o pobre lá estava com a roupa já furadinha, um homem pobre. Há 2 tipos de homens pobres descritos no Novo Testamento. Um é aquele pobre que ele custa para ter a vida dele, é uma vida bem justa, ele se sustenta com bastante sacrifício, mas ele vive de uma certa forma. Há um outro pobre descrito no Novo Testamento, que aí é o mesmo pobre ali do Sermão do Monte, quando Jesus faz o Sermão do Monte, descrito no Mateus 5, que é aquele pobre miserável. Ele não tinha nada, absolutamente nada. Pobre de espírito, que não possui nada para se apegar, a não ser as riquezas do reino de Deus. É esse pobre que Tiago está se referindo. E diz o texto que, se eles voltassem os olhos sobre aqueles que vestiam a roupa brilhante, dissessem, tu, senta-te aqui em um bom lugar, um lugar de honra, e ao outro dissessem, tu, fica ali, fica lá, ou senta abaixo, e a palavra aí é pódium, como um estrado, como se fosse um lugar de submissão. Não, você fica em submissão aqui, porque você é pobre, longe do centro do culto. Não fizestes distinção? Vocês não foram parciais? É como aquela típica cena de loja de automóvel. Você já viu essa cena? Ou já ouviu essa história? A pessoa entra, se você vai numa loja de automóvel de carros caros, principalmente importados, você entra, se você vier com uma roupinha meio que não vai agradar, o vendedor nem pedir para você, o senhor quer um cafezinho? Não, ele nem vai olhar para você, mas se você pode ir lá atrás, você pode não ter dinheiro nenhum, mas se você for com uma pinta ali, as pessoas já vão, o senhor não quer um cafezinho? É a mesma cena, só que dentro da igreja.
Distinção. A palavra aqui, distinção, é o mesmo termo usado pelo autor da carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 6, quando ele fala daquele homem dividido, aquele homem instável, que possui uma dupla alma, que ora, esse homem diz que quer servir ao Senhor, quer ser íntegro, quer ser completo, quer ser aperfeiçoado em Cristo, mas ao mesmo tempo, ele é levado por suas paixões, pelas suas cobiças, oscilante, diz a palavra, em tudo que faz. Não pense que esse homem, que tal homem, receberá algo do Senhor, diz Tiago. E vos tornastes juízes ao fazer isso. Lembrem-se, um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar, como também pode fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Tiago fala que eles foram, então, tomados de perversos pensamentos. Se você olhar ali no original, esses perversos pensamentos, a raiz ali é a nossa palavra, a raiz da palavra diálogos. Então, Tiago está sugerindo ali que para que eles tomassem aquela atitude com aquele pobre, eles foram tomados de diálogos que o diabo começou a colocar, influenciar o pensamento deles e os levou a tomar aquela atitude. E o texto segue: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Escolheu, separou, pensou, é o mesmo termo ali de Efésios 1:4. O texto está falando daquelas pessoas que o amam, que o buscam continuamente, pois vem nele a maior fonte de riqueza. Serão ricos em fé e herdarão o reino de Deus. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são essas pessoas, Tiago está falando, que vocês estão desonrando? Não é assim, dessa maneira, que os ricos oprimem vocês para os tribunais? Lembrem-se que a gente está descrevendo uma cena de um contexto que havia uma perseguição tanto religiosa quanto econômica. Não é assim, continua Tiago, não é dessa forma que eles blasfemam o bom nome, aquele que é invocado sobre vocês. Ou seja, quando vocês causam essa distinção, essa parcialidade entre vocês, vocês estão, na realidade, desonrando o próprio Deus. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos, enquadrados pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser o quê? Transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Falai e fazei como estilo de vida. Lei da liberdade, Deus nos absolveu da condenação do pecado e nos deu, pelo Espírito, a força para obedecermos à sua vontade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa sobre o juízo. Em outras palavras, aquele que prova a misericórdia de Deus é livre para praticar, realizar a misericórdia. Você foi contemplado com a misericórdia de Deus? Você está livre da condenação. Você, então, agirá com misericórdia também. A pergunta é, como é que nós podemos aplicar esse texto na nossa vida hoje? Vamos pensar um pouco. O primeiro era cercado de riquezas, talentos, potenciais. Porém, ele era descomprometido com as coisas do reino de Deus. Por quê? Pois tinha muitas coisas que ele amava que o afastavam de Deus. O segundo, aparentemente, só aparentemente, não possuía nada que pudesse oferecer ou contribuir. Mas, em contrapartida,
Este era desejoso de aprender da palavra e considerava que nada do que poderia possuir era de maior valor que os dons que Deus o dara para honrá-lo, para servi-lo. A justiça e a misericórdia de Deus são realizadas nos relacionamentos quando não nos deixamos levar pelos nossos parâmetros e nos deixamos guiar pelos parâmetros de Deus. É o evangelho todo, no homem todo. Realizar a justiça e a misericórdia de Deus por meio dos relacionamentos é utilizar os relacionamentos como instrumento para propagar, multiplicar, difundir a vontade plena e perfeita de Deus no outro, em todas as áreas da sua vida. E para que eu e você possamos realizar isso, nós teremos que rever as nossas motivações, os nossos objetivos, os nossos parâmetros. Teremos que rever com quem nos relacionamos e por que nos relacionamos com essas pessoas. Olhando para o exemplo de Tiago sobre o homem rodeado de ouro e o homem pobre, devemos reconhecer que nós somos propensos, nós somos tendenciosos a nos relacionar somente com os iguais. Aqueles que nós gostamos, aqueles que nos proporcionam benefícios materiais, emocionais, às vezes nos trazem algum status, aqueles que nos mantêm numa zona de conforto. Nós não precisamos mudar nada, nem nos esforçar para nada. Eu conheço como ele age, ele conhece como eu ajo, eu não tenho que mudar nada, ele também que não tem, a gente está confortável numa zona de conforto. Mas se a nossa visão como igreja é ser reconhecida como uma comunidade que realiza a justiça e a misericórdia de Deus por meio dos relacionamentos, ou seja, utilizar os relacionamentos como instrumento para propagar, multiplicar e difundir a vontade plena e perfeita de Deus no outro, em todas as áreas da vida, nós vamos ter que deixar um pouco os iguais e priorizar, buscar os diferentes. Nós vamos ter que ampliar o nosso raio de relacionamentos. Queria que a gente pensasse um pouco em Jesus. Como foi o ministério de Jesus? A gente lembrou hoje um pouco de manhã de João 3,16. A gente conhece bem João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Vamos falar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente sabe disso. Jesus veio ao mundo, veio até nós, para que ele pudesse o quê? Qual era a missão de Jesus? Ele morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados. Mas pense bem, Jesus tinha uma missão. Jesus saiu do conforto, do âmbito de conforto de Deus Pai e do Espírito, e veio até nós. Quem eram os diferentes? Éramos nós. Ele se dispôs a vir e esteve conosco, mas não é só isso. Para que ele pudesse chegar e completar e cumprir a missão dele, ir até a cruz, ele deveria ter que se relacionar, ele deveria ter que exercer, que praticar, que difundir a justiça e a misericórdia de Deus em nós. E se você pensar bem, Jesus poderia ter vindo ao mundo e falar assim, não, eu não vou me relacionar com eles, eu vou ficar aqui, eu vou até um monte, oro lá no monte, tenho revelações, vejo os coloridos, Deus vai dar brilhantes, vai subir, vai descer, e eu estou aqui, eu não preciso me relacionar. Mas o que ele fez? Não, eu vim porque eu quero morrer por eles, eu vim porque eu quero dar uma nova vida para eles, eu vim porque eu amo eles. E o que aconteceu? Ele se doou, ele conviveu, ele pregou, e só assim, só por causa disso, ele foi levado, culminou a vida dele, o ministério dele na cruz, porque se ele não tivesse feito isso, ele não teria sido morto. Ele poderia ter uma vida confortável, mas nunca chegaria à cruz. Você já pensou nisso? Não havia um planejamento, se ele não seguisse o caminho, a meta de se relacionar e pregar e viver a justiça de Deus entre nós. 2 âmbitos, então, da prática, da realização da justiça e da misericórdia de Deus. Primeiro, os relacionamentos. Vou me doar, eu vou praticar a justiça e a verdade de Deus. Eu vou ser agente do bem na vida do outro, pregando, vivendo, investindo na vida do outro, para que ele possa ter a vontade plena e perfeita de Deus. O outro âmbito, o outro campo de ação, as necessidades
materiais. Vamos ver o texto ali em Tiago. Vamos para Tiago 1, versículos 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão, veja que o contexto é dentro da igreja, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, o alimento básico, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está o quê? Está morta. Tiago expressa nessa parte de sua carta uma profunda preocupação com certas pessoas que conviviam dentro da comunidade e que confessavam verbalmente a fé. Eu creio. Jesus, eu creio. Mas essa fé se mostrava sem realizações, inoperante, morta. Você já viu que quando a gente está vivo, a gente tem temperatura, a gente tem cor, a gente tem movimento. A fé, Tiago está fazendo uma comparação, olha, a fé, ela tem realizações, ela opera. Tiago cria uma hipótese, é uma hipótese, em que uma pessoa da comunidade estivesse precisando de necessidades básicas, roupa, alimento. E se essa pessoa recebesse em resposta um simples, boa sorte, Deus abençoe, sem que ninguém desse a ela algo de que fosse necessário para a sua sobrevivência, Tiago pergunta, que proveito há nisso? E faz uma comparação com essa situação, com essa hipótese, em relação àquelas pessoas que declaravam crer, mas não havia nelas nenhum reflexo, nenhuma ação, nenhum desdobramento de Cristo em suas vidas. Ele chega a declarar no versículo 19, crês tu que Deus é um? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Os demônios só creem? Não. Os demônios creem e tremem. Até os demônios, pelo fato de declararem a existência de Deus, havia consequências, havia desdobramento. Mas aquelas pessoas não havia reflexo nenhum na vida delas, de Cristo nelas. Elas eram produto de uma religião fria, vazia. Mas eu peço que nós tenhamos cuidado. Tiago não está declarando que as realizações da fé, as obras, se restringem a atender às necessidades materiais, físicas, como roupa, alimento, saúde, mas que a fé genuína, que realiza a justiça e a misericórdia de Deus, inclui, faz parte, estar atento às necessidades materiais do meu irmão e da minha irmã, fazendo essas partes de um todo, de um pacote, de uma formação e propagação do evangelho na vida daquela pessoa. Atender às necessidades materiais de uma pessoa é um desdobramento, faz parte de uma ação maior na vida daquela pessoa, com o objetivo de quê? De que ela desfrute da vontade plena de Deus para a sua vida. Tanto é que Tiago, em seguida, cita dois exemplos. Ele cita o exemplo de Abraão e cita o exemplo de Raabe. A fé dos dois produziu boas obras. Mas que boas obras Abraão fez e Raabe fez? Abraão, ele fez alguma ação social que o Tiago descreve? Não. Abraão, o que ele fez? Ele entregou o que de maior valor ele tinha. O que era de maior valor que ele tinha, que ele entregou? O seu próprio filho em sacrifício. Raabe, o que ela fez? Raabe, ela abrigou os emissários judeus e ela então possibilitou, em obediência ao Senhor, que aqueles judeus pudessem entrar ali na cidade. Uma comunidade que se alimenta da palavra, que vive em comunhão e adoração a Deus, tem como fruto o quê? A prática da justiça e da misericórdia de Deus. Você pode identificar aí os 5 valores que nós vimos já? Consegue enxergar? Uma comunidade se alimenta do que? Da palavra de Deus, que vive em comunhão, segundo valor, adoração a Deus, tem como fruto
prática da justiça e da misericórdia de Deus. Aborda quer ser uma igreja reconhecida como uma comunidade que realiza, que pratica, desenvolve a justiça e a misericórdia de Deus. Talvez você esteja pensando que a nossa igreja tem vários ministérios que praticam, que já executam e realizam esse trabalho. Nós temos o quê? Nós temos ação social. Nós temos, uma vez por mês, o Pedro Pimenta realiza toda uma questão de atender as famílias da Vila São Pedro, visita essas famílias, vai até ali, conhece todo mundo, sobe ali por casas, visita, ora. Nós temos aqui o Ministério do PEP, alguns jovens têm até se envolvido lá, e a Mariana tem ido lá, vários jovens se envolvendo com o ministério, trabalham com 40 crianças ali diariamente, 20 na parte da manhã, 20 na parte da tarde, cuidam daquelas famílias, oram, intercedem para que aquelas mães possam trabalhar e aquelas crianças possam ficar lá. Nós temos o Ministério do Bola na Rede, aos sábados, domingos de manhã, eles trabalham com esses adolescentes, falam do Evangelho, domingo de manhã eles têm um momento aqui de devocional com eles, praticam esporte, se dedicam a esse ministério. Sim, nós possuímos alguns ministérios que têm cumprido diversas atividades na área social, visando atender a necessidade espiritual, social, econômica, saúde de uma faixa carente de pessoas. Penso que temos feito muitas coisas boas nesse sentido, mas a pergunta é: seremos reconhecidos por uma comunidade que é caracterizada por realizar a justiça e a misericórdia de Deus? Quero dizer, o fato de mantermos esses ministérios, ou ampliarmos os ministérios com essa mesma ênfase, nos garante que estamos cumprindo a nossa missão como agência do reino, agência do bem, na prática da justiça e da misericórdia de Deus? Quero que você pense em algumas perguntas. Primeira, qual tem sido o meu envolvimento pessoal nesses ministérios? No sentido de reconhecer o que eles fazem, ter contato com o seu público-alvo, participar de sua realidade, necessidades e sonhos de Deus para esse ministério. Segundo, tenho sido aprovado, essa é difícil, hein? Tenho sido aprovado por Deus quando participo da ação social, por exemplo, pegando a sacolinha de alimentos não perecíveis e fazendo isso não por um desencargo de consciência, mas orando por essas pessoas, tendo em mente que esse é apenas um primeiro passo, entre outros, que devo dar em direção a eles, para que eles possam desfrutar da vontade plena de Deus em todas as áreas da vida deles. Tenho ajudado pelo menos uma pessoa, pense só, se você tem conseguido ajudar pelo menos uma pessoa, não vale ser filho, ser esposa, fora do seu núcleo familiar. Se for sogra, a gente pode negociar, tá? De forma que Cristo seja formado nela de uma maneira total, integral, sem distinção entre material e integral, vendo a pessoa como um todo, como Cristo nos vê. Esse é o nosso desafio de igreja, estarmos juntos nesse processo. Mas eu falei de manhã e quero falar para vocês, eu tenho ficado muito satisfeito com o que Deus tem feito no nosso meio. A minha família não seria a mesma, eu não seria o mesmo, nós temos sido confrontados com a palavra, nós temos sido abençoados pelo Senhor. Eu estava lendo Números 10, 21 hoje de manhã, e lembrei de um cântico antigo, que vocês não vão lembrar, mas é um cântico que fala sobre Ele é o teu louvor, Ele é o teu Deus, que te fez estas temíveis e grandes coisas. Como Deus tem abençoado a nossa vida, gente, como Ele tem suprido dentro da nossa casa, fora, como Ele tem falado conosco, tem nos trazido para perto. Isso é muito gostoso, isso é um privilégio. E a gente não pode viver isso sem querer compartilhar, partilhar e difundir isso para as pessoas. Somos uma agência do reino, uma agência do bem. Mas precisamos cumprir isso, precisamos desejar isso, levar a vontade de Deus, plena e perfeita, para aquelas pessoas que não o conhecem. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é Deus sobre a nossa vida. O Senhor é o nosso louvor, o Senhor é o nosso Deus, que tem feito grandes
e temíveis coisas no nosso meio. A gente não pode deixar de testificar pela nossa família, por curas, ó Deus, pelo Teu Evangelho chegando na nossa vida e confrontando o nosso orgulho. E, Senhor, a igreja, o confronto de cada irmão, a conversa, a oração, a intercessão. A gente tem passado por grandes privações, famílias aqui, pessoas enfermas, mas, meu Deus, eu te louvo, nós te louvamos como igreja, porque o Senhor tem segurado a nossa mão, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos dado direção. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, nos capacita para que a gente seja eficaz, como o Senhor é eficaz conosco, para que nós sejamos agentes do bem, para aquelas pessoas que não te conhecem, para aquelas pessoas que estão no nosso meio também, que a gente possa ser meio, ó Deus, para que a Tua vontade seja expandida de forma plena e verdadeira, total, na vida um do outro. Em nome de Jesus nós pedimos isso, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.